O Reino Unido está considerando adotar uma postura mais agressiva em relação ao conflito em andamento na Ucrânia, com discussões internas sobre o envio de forças militares e apoio aéreo para o país devastado pela guerra. A decisão de enviar tropas britânicas para a Ucrânia, caso concretizada, pode alterar significativamente a dinâmica do conflito e reconfigurar as alianças militares globais. Em declarações recentes, o primeiro-ministro britânico destacou o compromisso do país em contribuir ativamente para uma solução sustentável, com o apoio contínuo dos Estados Unidos. Esse movimento ocorre no contexto de reuniões estratégicas com líderes europeus e com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para discutir uma resposta mais robusta à crise. Contudo, a decisão britânica gerou mais questionamentos do que certezas, elevando as tensões globais e criando um clima de alerta em várias capitais ao redor do mundo. A possível participação direta do Reino Unido na guerra tem gerado considerável repercussão, particularmente devido ao contexto de um conflito que já ultrapassa um ano de duração e ameaça a estabilidade da região da Europa Oriental. A ideia de enviar tropas britânicas para a linha de frente, apoiadas por aviões de combate, pode marcar o início de uma nova fase no conflito, com consequências imprevisíveis, tanto para os países envolvidos quanto para a ordem política global. Embora esse tipo de envolvimento seja relativamente raro, dadas as complexidades de uma guerra entre grandes potências, a proposta de um engajamento direto representa uma escalada significativa e levanta questões sobre o futuro da intervenção internacional na região. Recentemente, o primeiro-ministro britânico se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, para discutir como as potências ocidentais podem moldar o futuro das operações militares na Ucrânia. Além disso, uma reunião em Londres com outros líderes da União Europeia focou na busca por soluções diplomáticas para resolver o impasse, embora Steer tenha enfatizado que qualquer ação militar do Reino Unido dependeria da cooperação contínua de Washington. A aliança com os Estados Unidos é vista como um meio de garantir que as responsabilidades de defesa na Europa sejam distribuídas de maneira mais equilibrada. Trump tem insistido que os países europeus devem assumir um papel mais ativo na segurança do continente, questionando a dependência de potências externas, como os Estados Unidos, para garantir a estabilidade. Apesar de essa posição ter gerado reações mistas, ela parece ter influenciado as atitudes de vários líderes europeus, incluindo Steer, que agora reconhece a importância de um apoio contínuo de Washington para alcançar um equilíbrio nas alianças militares globais. A entrada das tropas britânicas na guerra da Ucrânia representaria um novo e arriscado componente para o conflito, enquanto essa medida pode ser vista como uma tentativa de reforçar o governo de Kiev e pressionar a Rússia. Os riscos envolvidos são enormes. A presença de forças britânicas no campo de batalha poderia fornecer um apoio tangível ao governo ucraniano, fortalecendo sua resistência diante da agressão russa. No entanto, esse movimento pode também escalar ainda mais o conflito, colocando as potências ocidentais em um terreno cada vez mais volátil, onde os custos humanitários e políticos se multiplicariam rapidamente. A intervenção britânica poderia também modificar drasticamente as relações com Moscou, que já expressou uma oposição veemente à presença de qualquer força militar estrangeira na Ucrânia. Para a Rússia, a entrada das forças britânicas no território ucraniano representaria uma violação direta de sua soberania e um agravamento do que Moscou considera uma ameaça existencial à sua segurança. Esse cenário levanta sérios temores de uma escalada do conflito que não se limitaria às fronteiras da Ucrânia, mas poderia se expandir para os países vizinhos, ampliando ainda mais a crise na Europa. A guerra, já devastadora para a Ucrânia, tem o potencial de desestabilizar toda a região, com consequências geopolíticas e econômicas profundas. Os países da Europa Oriental, muitos dos quais possuem uma história de tensões com a Rússia, poderiam ser arrastados para o conflito, seja por via de aliança, como a OTAN, ou pela proximidade geográfica e interesses estratégicos. Além disso, a crise pode afetar gravemente a segurança energética do continente, já que a Rússia é um grande fornecedor de gás e petróleo para várias nações europeias. A interrupção das rotas de fornecimento pode resultar em uma crise energética, com repercussões para os preços e a estabilidade social em diversos países. A história de confrontos entre grandes potências revela que guerras dessa magnitude são extremamente difíceis de controlar, uma vez que as hostilidades se intensificam, com as linhas de batalha se tornando difusas
confusa e os interesses das potências envolvidas mais complexos. No caso de um embate direto entre as forças russas e as forças ocidentais, como as do Reino Unido, as implicações podem ser devastadoras, não apenas para a região, mas para o equilíbrio global. A Rússia, com um exército altamente treinado e bem equipado, especialmente no que diz respeito à sua artilharia e capacidades nucleares, é um adversário formidável que não pode ser subestimado. Além disso, as forças russas possuem uma experiência consolidada em cenários de guerra prolongada, o que representa um enorme desafio para qualquer país que opte por enfrentá-las diretamente. Essa assimetria no poder militar torna qualquer estratégia de confronto direto extremamente arriscada, com o risco de um impasse prolongado ou até mesmo de um colapso mais amplo das estruturas de poder. A ideia de uma vitória rápida e decisiva para as forças britânicas e seus aliados ocidentais, embora tentadora, parece uma ilusão perigosa. O custo de uma intervenção prolongada não seria medido apenas em termos de perdas humanas, mas também de instabilidade política e econômica, tanto na Ucrânia quanto nas nações ocidentais envolvidas. A guerra contra um adversário com capacidades de defesa tão avançadas não seria uma ação limpa e rápida, mas um conflito que poderia se arrastar por anos, consumindo recursos valiosos, vidas humanas e potencialmente alterando a ordem mundial de maneiras imprevisíveis. O Reino Unido e seus aliados podem se encontrar em uma situação onde, em vez de resolver o conflito, acabam perpetuando-o, mantendo as frentes de batalha abertas e criando mais obstáculos para uma resolução pacífica. Uma intervenção militar britânica em solo ucraniano poderia ser vista como uma tentativa desesperada de evitar a queda do governo de Kiev e de impedir uma vitória russa decisiva. No entanto, tal movimento não traria necessariamente uma solução real para o conflito. A derrota da Rússia no campo de batalha, dada a escala do confronto e os interesses geopolíticos em jogo, parece cada vez mais improvável, especialmente considerando o envolvimento de potências com ambições diferentes, como os Estados Unidos e a União Europeia. O desejo de enfraquecer a Rússia ou garantir a segurança do governo ucraniano entra em conflito com as realidades do terreno, onde os interesses das grandes potências podem colidir de maneiras inesperadas. Em vez de uma vitória estratégica, a intervenção britânica pode levar o Reino Unido e seus aliados ocidentais para um confronto prolongado, com poucas chances de um desfecho favorável. A entrada de tropas britânicas em um conflito tão volátil poderia resultar em uma guerra interminável, com custos crescentes em termos de vidas humanas, recursos financeiros e estabilidade política interna. A resistência ucraniana, embora admirável, não pode ser sustentada indefinidamente sem o apoio contínuo de aliados internacionais, e uma intervenção direta das potências ocidentais poderia tornar a situação ainda mais instável, levando a uma crescente polarização política e social. O impacto disso, não apenas para a Ucrânia, mas para toda a Europa, seria devastador. A guerra poderia se espalhar além da Ucrânia, levando à militarização de outras regiões, como os países bálticos e a Polônia, que temem uma agressão russa, ou até mesmo a interrupção de relações comerciais essenciais entre a União Europeia e a Rússia. No nível global, as implicações políticas seriam igualmente significativas, afetando as relações internacionais, as alianças econômicas e a segurança global, com as potências nucleares se enfrentando em um jogo perigoso de xadrez geopolítico. O risco de um conflito prolongado, em que o Reino Unido e seus aliados ocidentais ficariam presos em uma guerra sem fim à vista, é real, e suas repercussões podem ser catastróficas, não apenas para a Europa, mas para a ordem mundial como um todo. Por fim, a postura da Rússia em relação à Ucrânia deve ser compreendida não apenas como uma agressão expansionista, mas como uma defesa estratégica de sua esfera de influência e segurança nacional. Desde o colapso da União Soviética, Moscou tem demonstrado um esforço constante para manter sua autoridade e presença nas regiões que considera fundamentais para sua estabilidade política e segurança. A Ucrânia, com sua posição geográfica vital entre a Rússia e os países da União Europeia, representa um ponto crítico para os interesses de Moscou. Para o Kremlin, qualquer movimento que enfraqueça sua posição na Ucrânia não é apenas uma perda territorial, mas uma ameaça à sua própria existência geopolítica, uma vez que diminuiria sua capacidade de projetar poder na região. Moscou tem sido clara em afirmar que não tolerará interferências externas em sua zona de influência, especialmente quando se trata de potências estrangeiras com capacidades militares, como o Reino Unido, que buscam se estabelecer em
território ucraniano, a presença de tropas britânicas ou de qualquer outra força ocidental em solo ucraniano serviria como um símbolo de ingerência, algo que a Rússia considera uma provocação direta e uma violação de seus interesses estratégicos. Para Moscou, esta não é uma guerra por expansionismo, mas uma guerra existencial para garantir a soberania nacional contra o que vê como uma crescente ameaça de encercamento. O Kremlin enxerga as ações de potências ocidentais como uma tentativa de mudar a ordem global a seu favor, com a Ucrânia sendo um campo de batalha crucial nessa disputa. O agravamento da presença militar estrangeira no território ucraniano, como o envio de tropas britânicas, apenas fortaleceria essa percepção russa de que está lutando uma guerra não apenas em defesa de seu território, mas em defesa da própria essência de sua identidade nacional e seu lugar no mundo. Moscou acredita que a interferência externa, especialmente por parte de países como o Reino Unido, que tem uma história de rivalidade com a Rússia, não é apenas uma ameaça militar, mas uma tentativa de minar seu status e seu poder na arena internacional. Isso coloca o conflito da Ucrânia dentro de um quadro mais amplo, em que a Rússia busca restaurar sua influência global e impedir que forças externas tomem o controle de áreas que considera estrategicamente vitais.